Lago Ness, finalmente. Que a gente não falou ainda... Ah, não, a Camila falou de Inverness uma Falou vez. de Inverness. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um vídeo aqui dos 3 elementos, que são 4. Então eu estou aqui com o meu amigo Carlos Ruas. Estou aqui com o meu amigo aqui, Emílio Garcia. E com a maravilhosa Camila Massuda. Todos animados. Primeiro vídeo que a gente vai gravar do dia. Isso, nem parece que é o quinto, mas tudo bem. Pois bem, e prosseguindo com os temas vinculados à Grã-Bretanha. E vou te contar um segredo. Esse é o último vídeo antes da viagem. Antes da viagem. Último. O último E olha vídeo. que interessante. Vai acabar os 3 elementos? Não, você não tá é o último vídeo de viagem. Isso. E olha que interessante, é o vídeo que vai falar do último lugar que vamos ver na viagem. Puta, parece que foi planejado. Nem parece Olha que foi. só. Não foi, mas não foi. foi, mas foi. Não foi, mas foi. Não foi, mas foi. Acabei a gente de cair pode contar o que quiser. Acabei de perceber isso agora. A gente pode contar o que a gente quiser. Foi muito planejado. Espetacular isso, não? A viagem vai ser incrível. A partir, acho que desse momento, quem tá assistindo já não tem mais como se inscrever. A gente tá viajando do semana que vem. Provavelmente já era, né? Então a gente já tá indo, já não vai dar mais. Mas não custa nada entrar lá no site. Não custa nada entrar no site. Tá retardatário, tá. Vai que a pessoa já mora na Europa, às vezes consegue se organizar, não sei. É uma possibilidade. Mas, de qualquer maneira, vamos para a Inglaterra e Escócia. Novembro. E assim, a gente começa na Inglaterra, lá de baixo, vai subindo. Então começa lá no Stonehenge, Londres, Oxford, Liverpool, Muralha de Adriano, aí passa pra Escócia. Edimburgo... E não para em Edimburgo. Não. Continua subindo. E continuamos para as Highlands. Highlands. Conhece o Highlander? Então, é o cara que vivia nas Highlands. Exato. Olha só. São as terras altas. Exatamente. E aí... lá a gente vai para a cidade de Inverness. Só que vamos no outono, então ainda é outonese. A gente não pode perder essa piada nunca. Inclusive falaremos ela lá. Lá, né? Exato. Em loco. Eu nem dou risada mais. Não, nenhuma vez. E lá é que você tem o famoso Lago Ness. É lá do lado, em Inverness fica localizado Exato. o Lago Ness, que falam que é um lugar lindo, inclusive, por causa das montanhas e do lago. Falam que o lago é muito bonito. Exatamente. E, pois bem, eu vou falar um pouquinho da geografia ali do Lago Ness, pra gente conseguir entender... Nos localizar. Nos localizar, Monstro. Calma, já vou falar do monstro. O que acontece? Lá no norte da Escócia, tem muitos lagos. Não é só o Lago Ness. Não é só o Lago Ness. Tem alguns. Tanto é que o Lago Ness ele é o segundo em tudo. Ele é o segundo maior lago da Escócia e o segundo maior em profundidade também. Só que, se você for ver o volume de água do Lago Ness, ele é maior do que todos os lagos de água doce, no caso, né, lago fechado, da Inglaterra e País de Gales somados. Caramba! Então o Lago Ness é um lago muito grande. A profundidade dele pode chegar a 230 metros em alguns lugares. É muito para um lago. Para um lago é mesmo. muito fundo, muito fundo. E ele é uma tripa, né? Ele é um lago fininho e comprido. Assim como porque ali tem a ver com os dobramentos da parte geológica ali daquela região da Escócia, né? E com o fato de que antes você teve geleiras, né? Aquilo lá foi uma área totalmente glacializada até razoavelmente pouco tempo atrás. Então, você tem aquele lago, na sequência daquele lago você tem outro, e já dali você já está na outra ponta da Escócia. Ali é um pedacinho que a Escócia faz uma cinturinha, em que um lado do oceano, né, o oceano ali é o mar do Norte, não lembro agora, né, e do outro lado já é o Oceano Atlântico. Então, quer dizer, já tem ali aquela conexão, né, Inverness é uma cidade litorânea, né, tá do lado, e a outra é Fort William, se eu não me engano. A que está do outro lado, juntando os lagos. E lá por 1822, mais ou menos, você teve uma conexão feita artificialmente pelo ser humano para fazer uma conexão fluvial mesmo. Dos lagos. Dos dois lados, E é tanto lago ali que só 1/3 do caminho foi feito pelo ser humano.
Ah, que Os louco. outros 2/3 já eram água. Você só foi já eram- ligando Eles só corpinhos de foram água. ligando os corpinhos de água até chegar lá. Isso século XIX, né? Antes da metade do século E XIX. comercialmente é muito interessante, que você consegue transportar principalmente carga de norte para sul e de sul para norte. Exato. Eles fizeram Perfeito. os corredores entre os lagos. Isso, né? exatamente. Eles É. conectaram os lagos. Legal. Isso fez o nível do Lago Ness aumentar. Ah, tá. Então o Lago Ness ele tinha uma ilha natural, que hoje está invisível, e uma ilha artificial, que provavelmente foi feita na Era do Bronze, ou na Era do Ferro, né? Que era uma coisa que os celtas costumavam fazer. Uhum. Enfim, não vem ao caso ficar explicando como eles faziam isso, mas eles iam aterrando ali. E essa ilha ainda dá para ver um morrotinho dela. Cucuruto. Um cucuruto, exatamente. Então, essa é meio que a geografia ali daquela região, tá? E o que acontece? No caso, a ligação entre o Lago Ness e o oceano, essa não foi o ser humano que fez. Essa era feita por um rio. Ainda é feita por um rio que é chamado de Rio Ness. Ah, que legal. E, aliás, Inverness quer dizer boca do Rio Ness. Faz Não sentido. quer dizer cidade do inverno. O não. inverno Ness. Inverno Ness, não. Quer dizer boca do Rio Ness, em gaélico, presumo eu, né? E que é o idioma original e que ainda é muito falado lá. Uhum. Tanto é que o pessoal chama de Lago Ness, mas geralmente em inglês você não vai ver Lake Ness. O pessoal fala Loch Ness. Sim, sim. Só que Loch Ness você vai falar quando estiver na Inglaterra. Ah, Se você chegar na Escócia e falando falar Loch Ness, língua do dominador maldito língua do explorador. invasor. É Loch Ness. Loch Ness. Loch Ness. Aquele CH ali é pronunciado da maneira assoprada que nem na Alemanha. Então é o Loch Ness. Então, temos aí a localização geográfica ali. Tem muito mais coisa interessante para falar do lago, das Highlands, Isso, toda aquela que é região ali lindo. é interessantíssima. Mas eu vim aqui para falar do monstro. E além de interessante, nós vamos estar lá. monstro. Vai ser Exatamente. bonito que nós vamos estar lá. Exatamente. Mas uma coisa que a gente não vai ver é o monstro. Ou talvez veja. Pô, a gente não vai... vai saber. Eu quero ver o monstro. Vai saber. Tem coisa recente aqui. Tem coisa Olha- recente. olha Ô, aí, louca, ó. não é só Opa, foto borrada não, antiga. tem coisa Ele é imortal, recente. pensando que Não. desde os anos Tem isso, 60 né? tá aí com saúde. Anos 60 está sendo bem, cara. Não é 60 não. Além da- Antes. Então, na verdade, a história do monstro mesmo do Lago Ness, ela é uma história da década de 30 do Olha. século 20. Ah, é bem recente. Bem recente. Só que o pessoal que defende muito a ideia do Lago Ness, a ideia do monstro, Uhum. quer colar que essa é uma história antiquíssima Tá. para justificar aparições desse monstro desde sei lá quando. Parece Entendeu? aquelas coisas de medicina chinesa, né? Que inventaram na década de 60 nos Estados Unidos e ficam falando, não, mas lá É, na China. isso, é o mesmo, é. mesmo rolê, né? É um monstro milenar. Exato. E eles usam, por exemplo, um relato que foi feito pelo abade Adomnan. Adomnan, que era o abade da cidade de Iona, na Escócia, Uhum. em que ele tem um livro que ele conta a história de São Columba. Não é São Colombo, não é São Columbus. É o São Pomba. É o São Columba, que era um abade também irlandês que foi pregar o cristianismo para os Picts, que eram os povos que viviam ali naquela região, não eram os celtas. Foi pregar para eles lá pelo ano de 565, mais ou menos. Não sei se foi o ano que ele chegou, ou se é o ano do relato, ou se é uma coisa assim. Né? Mas é mais ou menos. No caso, o livro é do ano 700, Tá. da nossa contagem aqui, então você pode colocar aí um pouco mais de 100 anos para trás ali de quando teria acontecido as coisas. Né? Tem dessa história o quê? Que os Picts estavam ali na beira da água e aparece um grande monstro, uma grande criatura gigantesca, uma besta, eles chamam de besta, que nem tá na Bíblia e tal. E o São Columba faz um sinal da cruz. Ah, claro. E aí a besta recua, Claro. como se estivesse amarrada. E aí os Picts, então, se convencem da grandiosidade de Jesus. Entendi. Então, seria essa mais ou menos a história. Misturar o dinossauro com Jesus. E aí... E comunismo. Esse monstro com certeza era comunista. só pode ser. Certeza. E aí é interessante, porque essa história aí, né, eles estão tentando falar que, ó, tá vendo como tem história do monstro desde o século VI? Com uma pequena diferença. Essa história se passa no Rio Ness, Ah. e não no Lago Ness. E esqueceu de dizer também que esse cara era irlandês. O São Columba era irlandês. E na Irlanda,
você tem uma lenda gaélica também de serpentes marinhas. São lendas frequentes da ideia de serpente marinha, tal, não sei o quê. Então, provavelmente, isso foi uma mescla de mitos antigos ali daquela região que foram utilizados também para conversão. Sim. Né? No caso aí, essas serpentes antigas são chamadas de Oilifest. Oilifest. Bom, enfim, não importa. Só para dizer o nome da serpente marinha aqui. E que não foi no lago, foi no rio. Mas, de qualquer jeito, os caras puxam para eles. Mas daí você dá uma adaptada, pô. O bicho, a gente pegou o bicho na transição ali, tava voltando pro lago. Exato. Sabe? É isso. Aí o que acontece? Vamos já pro século XIX. Opa. Final do século XIX, 1870, 72, já tinha o canal lá que eles tinham feito, né? Que foi no começo do século XIX. E aí você teve o Dom Mackenzie de Balnain. Balnain é uma cidade interessante, porque, se não me engano, ela aparece em Outlander. Eu acho que é uma das cidades meio místicas lá que aparece. Faz essa daí. tempo que eu vi, eu não lembro. Eu também não faço a menor ideia. Bom, enfim, esse Dom Mackenzie aí, ele relatou ter visto uma criatura se movendo bem devagar e depois submergindo rapidamente, uma criatura muito grande, né, lá no Lago Ness. Só relatou. E eu falei para vocês que a história do Lago Ness mesmo é mais da década de 30. Uhum. Esse Dom Mackenzie, ele só contou para as pessoas na década de 30. Meu Deus! Então, né, ele esperou hypar o assunto. Viu o negócio, mas só vou guardar pra mim. Vou guardar pra mim, eu só vou contar quando hypar. É lógico, tem que aproveitar a onda do hype pra ganhar um monte de like. Exato. Foi estranho, né? Meio Até porque, estranho. se você for pegar de 1870 para 1930 e pouco, o cara devia ser bem velho já, né? Então o cara chegou e falou, é verdade. Olha eu isso, vi, eu vi um monstro lá quando era criança. Então, quer dizer, são relatos muito confiáveis. Não? Parecia uma serpente marinha. Aham. Isso, E afundou assim. Aham. Isso. E é isso. E, pois bem, no ano de 1888, em que estava tendo ali O problema com o Jack. O Jack Estripador ali, né? Sim, tá furando todo mundo. Você teve um cara chamado Alexander MacDonald que disse ter visto um bicho grande, de perna curta, nadando no Lago Ness como se fosse uma salamandra. Tá. A gente tem que lembrar que já tinha o canal aqui, essas coisas tudo existindo nessa época. E tem que lembrar que existem pessoas grandes de pernas curtas que se banham. Temos um ponto. Acredito que não pareça uma salamandra, porque acho que ela não tem rabo. Mas tudo bem, né? Mas temos um ponto. Podemos ter uma pessoa com um rabo gigante? Pode ser. Michael Phelps, por exemplo, tinha pernas curtas e um tronco longo. Maior nadador da história. Olha aí. Tá vendo? Porém, história de monstro no Lago Ness é 1933. Ponto. E digo mais, agora eu vou falar algumas datas de 1933, porque as coisas foram mudando muito rápido. Porque aí entra naquela história que o Carl Sagan falava dos avistamentos de ET. Depois que apareceu o primeiro, velho, de repente todo mundo começa a todo mundo começa a ver o monstro. E sempre muito parecido, né? Enfim, o primeiro relato que eu anotei aqui foi de maio de 1933, de Audie McKay, que estava com seu marido John, né? Ela avistou uma criatura, assim, né, se mexendo, alguma coisa grande, como uma baleia, grande como uma baleia, que fazia muita espuma na água, parecia estar rolando, e que produziu ondas como se fosse a de um barco. Então, quer dizer, parecia um bicho grande. Movimentando bastante água. Estavam dirigindo ali na estrada que corta o norte, que passa margeando o Lago Ness pelo norte, talvez passemos por essa estrada, que é a A82, se não me engano, A082, que é bem coladinha no lago mesmo. Você consegue acompanhar o lago de comprimento inteiro, assim, vendo, assim, do lado. É uma paisagem que parece muito bonita. Digo parece porque não vi, mas Veloei. Acho que não é assim. Não é assim, lógico que não. Enfim, e aí ela narrou ter visto essa criatura gigantesca que ela chamou de besta também. Olha, a besta do Lago Ness. E aí o que acontece? Isso foi em 1933, maio de 1933. Já posso dar um spoiler, que lá pela década de 80 fizeram uma entrevista com ela, já velhinha. É claro. E ela disse que ela já sabia que havia uma lenda do monstro ou de alguma coisa sendo avistada lá, antes dela ter feito essa viagem que ela passou por ali. Então,
Pode ser que ela estivesse influenciada? Talvez. Mas a gente sabe que essas lendas elas eram muito esparsas e elas não definiam o bicho. Isso era o mais interessante. Era só a besta. Era um bicho grande, era um bicho muita grande, água. alguma coisa assim. Isso, maio. Julho de 1933, aparece um cara chamado George Spicer. George Spicer estava dirigindo com sua esposa, ali por essa mesma estrada, e o monstro atravessou o caminho na frente dele. Atravessou a estrada. Atravessou a estrada. Imagina aquele bicho. Uma foca de grande. Não, e o problema é isso. Ele narrou que o bicho tinha um pescoção. Tinha um pescoção. Um rabo gigantesco que se mexia muito rápido e que ele mal conseguia ver. Caramba. E ele não conseguiu enxergar pernas. Era tipo uma cobra gigante. Era como se fosse uma cobra, só que ela tinha um corpão grande, assim. Então era, tipo, uma cobra gorda que se locomovia, que ocupava toda a largura da estrada, que deve ter uns 4 metros, que é uma estradinha, né? E ela foi embora deixando apenas os galhos quebrados ali por onde passou. Ele fez essa narração, né, para um jornal ali. Não, calma, ele fez essa narração, Ness? Essa narração. Narração. Ele fez essa narração e contou isso para os jornais da época, tal, não sei o quê, e aí virou aquele frenesi. Aí geramos um problema. Virou aquele frenesi. Agora, com esta descrição do bicho, posso falar um pouquinho de paleontologia. Porque foi a primeira vez que aquele monstro, que antes era associado a uma serpente, depois a uma baleia, depois a não sei o quê, que ele passou a ser associado a uma figura específica, bem conhecida da paleontologia, que é o plesiosauro. O plesiosauro não é um dinossauro. Todo mundo falando agora em uníssono. O plesiosauro não é um dinossauro. Ele é um monstro. Lago Ness. Isso, é um monstro. Os plesiosauros são uma linhagem muito antiga de répteis, lá do Triássico. Uma linhagem muito grande que rumou para a água novamente. Um grupo muito próximo dos plesiosauros, por exemplo, são os ictiossauros, que são aqueles répteis que tinham formato de golfinho, que foram muito comuns durante o Mesozoico. O plesiosauro é um outro grupo de répteis que rumou para a água também, só que ao invés de ficar com o rabo comprido, fazer aquela propulsão na água, e o pescoço mais curto, aconteceu o oposto. Os plesiosauros ficaram com o pescoço muito comprido e um rabo muito curto. Curioso, já vi curioso esse bicho, isso, já vi né? o desenho desse bicho. E ele tem tinha umas perninhas. umas nadadeiras, as nadadeiras posteriores que ajudavam o rabo. Já que o rabo era muito curtinho, eram as nadadeiras posteriores que faziam. Então todos os membros dele eram modificados em nadadeiras. E ele tinha uns dentão feio na frente da boca, assim, para pegar peixe. Geralmente aqueles dentes fininhos e compridos, típico, né, para o peixe não escorregar. Então, era um réptil marinho de uma linhagem só de répteis marinhos, que se você quiser aproximar com algum bicho ou tal, ela tá nas filogenias mais recentes, entre as tartarugas e os arcossauros. Então são mais uma das experiências dos répteis indo para a água. Os mais próximos, inclusive, não tem nada que possa se assemelhar a um dinossauro. Essa é a única coisa que o pessoal confunde, é porque tem o pescoço comprido. O pessoal confunde com aqueles saurópodes, né? Com os dinossauros de pescoço comprido. Mas não tem nada a ver. Os plesiosauros são conhecidos da ciência desde o século XVIII. Foram os primeiros fósseis encontrados de répteis, né? Fósseis de répteis encontrados pela ciência, como nós entendemos a ciência hoje. E na Inglaterra tem muito fóssil de plesiosauro, tanto que os mais antigos estão, se não me engano, depositados no Museu de História Natural de Londres. Em que estaremos também. Que eu não em sei novembro. se estão à exposição, pode ser que não esteja na exposição, então não vou prometer, mas são estão lá. Registros muito antigos. Exatamente. E o que acontece? Você tem plesiosauros montados em exposições nos museus da Inglaterra há muito tempo. E olha que interessante, uma coisa que vocês vão ficar extremamente surpresos, vão ficar surpresos. Os plesiosauros mais antigos conhecidos do Triássico, eles são diferentes dos plesiosauros do Cretáceo, que vieram muito depois. E eles têm características intermediárias. Olha só. Não é uma coisa extraordinária? Inesperado. Você pega um plesiosauro mais antigo, ele parece um bicho que ainda não está totalmente aquático. Que está chegando na água. E quando você pega um plesiosauro lá do finzinho do Cretáceo, já é um bicho totalmente aquático.
Que surpresa, não? E espantou um total de 0 pessoas. Não é uma coisa surpreendente? Zero, não é Sim. surpreendente. Mas o pessoal fala que não existe. Não, O mas... pessoal fala que não tem. Verdade. Eu vou propor para a lojinha de conveniência lá do Lago Ness um livro E Onde Está o Wally, mas onde está Ness? Passando por várias eras ali da região, tipo os celtas, Gosto, hein? e tá o Ness ali de guerreirinho, Gosto, hein? fingindo ser um guerreirinho celta. E depois, mais recente, está ele de bigodinho, lendo no jornal, com os veinhos lá da Com Escócia, cachimbo. com cachimbo. Onde está Ness? É um ótimo Ninguém livro vai achar. pro turismo da região. É provável que já tenha, Ruas. A gente vai descobrir. Vai ser muito legal se tiver. Mas desculpa, eu... Não, mas prosseguindo. O que acontece? Nada a ver com a temática. Os plesiossauros... Então, tudo a ver com a temática, nada a ver com a história que ele tá contando. Mas só pra registrar a ideia, se alguém quiser fazer, fica à vontade. Eu não vou ter tempo de fazer isso. Os plesiosauros, eles existiram, a maior pujança deles foi durante o Jurássico. E no Cretáceo, eles já foram meio que indo pro saco. Aí teve uma família que realmente teve uma abundância muito grande pro fim do Cretáceo, mas aí Sumiu tem tudo. a divisão ali, cai asteroide, faz não sei o que, babá, morre tudo. A gente conhece hoje umas 100 espécies, eu tava falando isso pro Ruas, é muito É bem bicho. diverso. 100 espécies para um grupo de Bastante, répteis né? fósseis Uhum. desse tamanho. É realmente muita coisa que a gente conhece até hoje, até o momento. E foi a primeira vez que você teve essa associação de fato do monstro do Lago Ness com um plesiosauro. O que acontece? Olha que louco. Em 2013, o pessoal que estava fazendo estudos sobre esse relato do George Spicer aí, falaram o quê? Que falou assim, curiosamente, em 1933, que foi quando ele fez esse relato, mais precisamente em julho, o filme que mais estava fazendo sucesso no mundo e que estava passando em todos os cinemas daquela região era King Kong. O primeiro King Kong, 1933. Curiosamente, tinha uma cena de um dinossauro, e aí é realmente um dinossauro, de pescoço comprido, atravessando, saindo do lago e indo pro outro lado. E o cara fez um relato que era assustadoramente parecido com a cena do cinema. Pode ser que o cara tenha inventado e tenha realmente acreditado que ele viu um negócio que ele tinha visto no cinema. A gente tá falando do começo do cinema, né? Sim. Separar realidade de ficção e tal. Pode ser que seja isso. Ou pode ser que não. A questão é, a gente por enquanto tá falando só de relato. A gente não tá falando de nenhum tipo de evidência ainda. nenhum tipo de evidência mais do que relato. Foi em 1933. Ainda em 33. Ainda em 33. Mais pro final, se não me engano, foi agosto, sei lá o quê. Que Hugh Gray estava passeando com seu labrador e conseguiu tirar a primeira foto. Estava passeando com uma máquina e seu labrador. Isso é o mais impressionante. Isso, É exatamente. verdade, eu não tô zoando. É realmente impressionante. Na década de 30, andar com Não. uma câmera fotográfica Exato. era como se você estivesse andando com uma mala. Exato. Não é como hoje que a gente tem Não. à mão uma Era câmera. aquelas câmeras do seu Madruga, né? Exato. Que você tem que pôr a cortininha por cima. Pra tirar fazer a não sei o quê. foto, Era um pô. troço difícil. O monstro tem que ficar parado um tempinho. Exato. E ele tirou uma foto do que ele achou que era um monstro. Que é esta foto que vocês estão vendo aí. Que essa é a primeira foto. Essa foto é muito famosa. Isso. É a primeira foto do monstro da E olha só, que borrão. maravilha. Que maravilha. Algumas pessoas chegaram a especular que fosse o próprio cachorro dele que pulou na água para pegar uma vareta. Não é uma possibilidade. Porque dá pra imaginar praticamente qualquer coisa. Dá para imaginar qualquer coisa. Porque na cabeça dele isso é uma nadadeira. Ah. Ó, ali tem uma nadadeira ali atrás, na cabeça do cara. Tá. Entendeu? Tinha uma nadadeira. Agora, tem uma coisa que é extremamente comum lá, e aí vocês vão ver que isso vai aparecer várias vezes. É uma coisa extremamente comum lá. A gente tá falando da região próxima do Círculo Polar Ártico, Aham. em uma área que existe conexão com o mar. É o chamado gelo. Não, Não? é um bicho chamado foca, Também. bicho Também, é chamado verdade. né? Que tem nadadeiras. Que tem nadadeiras. É um bicho que não é grande, mas... Agora, não sei se você percebeu, qual que é a escala dessa foto? É verdade. Não Podia tem. ser desde... Não tem escala nenhuma. Qual é a maldita escala desta foto? X. Pode até ser um artefato da própria foto, num cantinho da foto que a gente não sabe nem o que é. Aí tá. Janeiro de 1934. Ainda pertinho. Outro avistamento. Janeiro de 1974. Estávamos eu Arthur e meu amigo Grant Arthur Grant. disse ter visto a criatura e ele jurou de pé junto que era um plesiosauro. Ele ainda tinha certeza, porque ele conhecia os fósseis. Era um plesiosauro, exatamente. Ou seja, a partir daquele momento, o aspecto da criatura ficou Ficou cristalizado. cristalizado, é. Por quê? E você vê que como que é?
maio de 33, julho de 33, agosto de 33, aí comecinho de 34. Quer dizer, tudo muito amontoado. É a sequência né? da construção do mito. É né? igual Sim. o lance dos extraterrestres É, do Carl do Sagan. Sagan. É a mesma coisa. Ah, ia ser muito legal se o próximo que visse falasse: eu vi um sombreiro mexicano na cabeça da criatura. E aí, a partir dali, todos os avistamentos seriam Iam com... ter sombreiros mexicanos. Exatamente. Aí eu vou fazer Eu ia uma adorar coisa ver aqui, isso. porque essa daqui é a foto. Mas Ah, antes eu essa vou é- contar a história. É a muito clássica. Que em abril de 34 aparece a foto do cirurgião. Foto do cirurgião. Por que é a foto do cirurgião? Porque quem alegadamente tinha tirado a foto era um ginecologista chamado Robert Wilson. Só que ele não quis ser associado à foto e ele proibiu a vinculação do nome dele. Sabiamente. E então virou conhecida apenas a foto do cirurgião. Entendi. Porque não podia dar nome ao cirurgião que tinha E feito... cirurgião passa autoridade, né? Você também, Exato, um tem médico, isso. né? Foi um médico, um cirurgião. Como se um médico pudesse ser um fotógrafo extraordinário, né? Que é a foto clássica que eu vou mostrar pra vocês aqui. Ok. Essa é a foto clássica. Tô vendo, Sim, tô sim. vendo. A foto do cirurgião. Bom, foi a primeira foto em que dava pra ver alguma coisa É uma foto bem clara Sim. de que tem alguma coisa na água. com um pescoção. Faltou o sombreiro. E sem brincadeira, esta foi a maior evidência do monstro Lago Ness durante 60 anos. Uma foto Teve de gente 34. que dedicou a vida procurando esse bicho. Por causa dessa foto. Por causa desta foto. Qual o seu motivo de vida? Você só tem uma. Você tem essa dádiva de viver. O que você vai fazer da sua vida? Vou buscar um monstro que tem desse lado. E assim foi até o final de sua vida. Até hoje. E olha que interessante. Então, o monstro tá 2024. vivo até hoje. O cara já morreu, mas o monstro tá vivo. Agora, eu vou mostrar a foto pra vocês de novo, ó. Tô Dá vendo uma olhada de novo. aqui, você tá vendo a foto. foto. De Aham. novo. Tem alguma coisa estranha nela? Tem um monte de coisa estranha, né? Parece que o bicho não tá na água. É tudo então. muito estranho. Tem uma coisa interessante. Essa foto aqui tá cropada. Também. Ela tá cropada. Ela é uma cortadinha. foto- coisa. Qual que é o tamanho dessa onda aqui? É, então, né? Qual que é o tamanho dela? Pra esse bicho ser grande, sei lá. Essa essa é a foto original. Os caras mandaram a foto cropada de propósito. Lógico, pro bicho parecer grande. Essa foto original só foi vinculada lá depois sabe, dos anos 70, 80. Que picareta, velho. O nome dele tá na plaquinha de argila lá no museu também. Tá Achei que vendo? você ia falar que pequenininho, não é picareta. picareta mesmo, Tá olha. vendo? Então, quer dizer, o lago é grande, fato. Mas, cara, a foto tava cropada. Então, aquelas ondas todas, Que pareciam ondas gigantes. na que pro verdade, bicho- são aquelas ondulações de vento. Exatamente, ondulaçãozinha de vento. Então, desde os anos 70, quando viram a foto completa, que as pessoas com um mínimo de consciência falavam, isto é uma pegadinha. Lógico. Isto é um hoax. Mas, quem quer acreditar... É a Quer prova acreditar. definitiva de que... Exatamente. Aí aconteceu um troço muito interessante. Em 1991, um cara apareceu em público, né? Ele tá velhinho, né? Ele sabia que ele ia morrer, e eu lembro dessa história. Em 1991, o cara procurou jornais britânicos e disse: eu que fiz esse monstro O aí." cirurgião. Não, não era o cirurgião. O cirurgião tava mancomunado. Ah! Era um cara que era um artesão. Ele pegou um submarino de brinquedo do filho dele, sei lá o quê, e pôs um pescoço. É tipo quando a gente vai na piscina de tubarão, assim, ó. Isso. Ele forjou. Ele pôs um pescoço. Ele que fez. Teve um outro cara que tirou a foto. Aham. E eles combinaram com o tal do cirurgião. Pra dar Pra autoridade. que esse cirurgião é que ia entregar a foto pro jornal. Entendi. Dizendo que foi ele que tirou, mas que ele não queria ser revelado. Olha. Então, quer dizer, foram os três, só. né? Na época, três velhinhos, né? Que fizeram. Na verdade, acho que tinha só dois vivos quando, em 91, quando foi feita a revelação. O perigo de você ser desocupado. Nada Não, e acontece de novo aqui na cidade. É homem fazendo omisse, né? É Vamos lógico. fazer omissa. É homem fazendo omisse. Juntou Mulher, três mulher tem homens. mais coisa pra fazer na É, vida, né? lógico. Juntou um monte de homem, é um perigo. É, cabeça vazia, oficina do monstro do Lago Ness. Cara, agora me fala uma coisa. Adianta Não adianta. o cara ter falado Não. que forjou a foto. Na lenda já foi. Não. É Inclusive, ele falou que ele perdeu o monstrinho, né, durante a brincadeira, né? Porque eles jogaram no lago e Lógico. foi embora. E ele falou, ele deve estar lá até hoje, em algum lugar. Ele deve ter afundado Mas e tá tá lá lá. até hoje. Alguém pode procurar e achar, né? Como, inclusive, acharam já.
acharam já uma das aparições, né, que eu acho que eu nem coloquei na lista, era de um modelo que tinham colocado na água para fazer uma filmagem, e o modelo afundou, e um dia foram fazer um rastreio lá para tentar achar o moço e acharam a estatuazinha. A estatuazinha, coisa. Enfim, aí beleza. Então, esse caso aí, mas imaginem agora, voltamos a 1934. Explodiu, achou, existe o monstro. Existe o monstro, tá? Aquela loucura. Em 1938, teve um tal de Taylor, que também viu um troço boiando, conseguiu tirar uma foto, que foi revelada em um frame em 1961, mas que não era nada, parecia um tronco boiando. Então, tem tratamento de esgoto em Inverness? Era um troço boiando? Qual Isso é é uma coisa que de pode ser troço realmente e troço? Então, um troço é qualquer coisa. Vai lá e me busca esse troço. Um troço já é uma obra. Já é uma coisa específica. É uma obra. Não é um qualquer coisa. Entendi. Como diria meu pai, é o bagre cego. Está ali boiando. Está ali flutuando. Entendi. Papai é um poeta. Poeta, não, perfeito. Bagre cego é Perdão, eu não queria levar para esse... Aí, em 1954, teve uma captura de sonar. Porque daí você começa a enfiar tecnologia, né? Vamos procurar esse negócio. De um objeto grande. Uhum. Mas nunca mais foi repetido. E em 54, vai se saber o que poderia ser, né? Teve um cara chamado Peter McNabb, em 1955, que tirou outra foto, que mostrava várias corcovas. Vários calombinhos de monstro do Lago Ness. Tem o castelinho ali, ó, que a gente vai ver o castelinho, e ali do lado tem. Ah, ali do lado que é o corpinho do monstro. Exatamente. Ah, entendi. Que ali foi o corpinho do monstro, que pode ser qualquer coisa. Pode ser uma mancha na foto. Olha que interessante, que aí agora começam as coisas interessantes. Muitos anos depois, os caras que ficaram aficionados pelo monstro foram atrás do McNabb para conseguir os negativos. Lógico. Para você que está assistindo que não sabe o que é um negativo... Você que não sabe o que é uma foto analógica. As fotos eram tiradas em filmes, e esses filmes eles eram guardados em rolos, que era chamado negativo. E você tinha que mandar revelar aquilo ali. Sim. Então o negativo permitia que você fizesse quantas cópias você quisesse daquela foto, era mágico. E aí o que acontece? Conseguiram o negativo da foto, e no negativo não tinha várias coisas que estão ali. Pode ser um artefato da revelação, não? Uma montagem. Provavelmente, isso daí é uma foto da foto. O cara tirou uma foto ali daquela região. E aí fizeram uma montagem. Pegou a foto revelada, pintou por cima e tirou uma foto da foto. É que é muito difícil confiar. Fez um bigodinho no monstro. Fez um bigodinho. Principalmente se tratando de alguém que tá lá tentando buscar o bicho de uma forma alucinada. Neurótica, tipo, o cara vai fazer de tudo. O pessoal quer acreditar, né? Aí ele quer acreditar em qualquer coisa. Né? Todo mundo chamando ele de louco, nem que ele forje a coisa. Sim. E todo mundo querendo ganhar um dinheirinho, Eu ia falar isso, imagina o tanto de chaveiro que nós vamos comprar. Pois é. Não, eu ia falar vendendo a foto pra jornal. Também, mas imagina... Nem tem escala. Mas nessa época já tem um negócio em cima. Basta o troço boiando, você tira uma foto, olha o pescoço aqui, ó. Ela... já pronto, já... Mas, mamãe, a cabeça é do tamanho do pescoço. Que bicho estranho. Ai, meu Deus. Teve muita foto, né? Não, tem muitas e muitas fotos. A maioria delas... Aqui tem algumas outras, vou colocar na sequência aí também pro pessoal ver. Algumas foram tiradas na década de 70, algumas pelas mesmas pessoas. Ah, lógico. E aí sempre tem ou alguma coisa que foi armada, ou pode ser qualquer coisa. Sim, pode ser qualquer coisa. Algo boiando, tá tudo desfigurado, tá zoado. Exato. Pode ser... Interpreta mil coisas. Exatamente. Ali. É aquela coisa, você quer ver aquilo. Lógico. Então você quer ver, você acha. Tanto que tem até o que eles chamam de a foto Muppet do Lago Ness, que é a foto que foi tirada em 1977. Esse daí, ó, o monstro Muppet. Ele tá assim, ó. Olha que simpatia. Ele sorriu pra Não foto. é simpático? É. Ele sorriu pra foto, não é fofinho? Muito fofo, muito fofo. Que fofinho. Muito então. fofo. Tá ali, dentes que brancos. Simpático. Que Ele querido. escova os dentes. Exato, escova os dentes. Ele usa Então, Colgate Triple Ele White. mostrou que escovou dentinho. Exato. Assim, o pessoal suspeitou que essa foto era fake. Suspeitaram só. Suspeitaram. É o mínimo, Suspeitaram. né? É o mínimo de se esperar, né? E isso foi 70, anos 70, alguma coisa. Você vê que a câmera já é colorida. Lá Tá melhorando. Já tá melhorando. Não é Lá mais embaixo tá aquele só o cara assim. Não é mais aquele troço borrocado. Porque a quantidade de fotos do monstro que podem ser qualquer coisa ou que são nítidas montagens passaram a ficar extremamente comuns, né? Extremamente conhecidas, né?
Então, por exemplo, tem o primeiro filme, aí o filme depois eu vou buscar pra colocar na tela aqui, eu não achei o filme aqui enquanto tava fazendo a pesquisa, que foi, o primeiro dele foi de 1960, feito por Tim Dinsdale, que era um engenheiro aeronáutico lá da Escócia, que ele conseguiu filmar algo que poderia ser o bicho se movimentando. Mas que depois, fazendo uma análise, né, que deve ser um maravilhoso filmagem... A qualidade deve ser excelente. Exatamente. Dá pra ver que o bicho, na verdade, não parece estar afundando, que pode ser um reflexo da onda do próprio barco que o cara tava, ou de outro barco que tenha se aproximado, ou até um reflexo do sol, pode ser qualquer coisa. Em 2007, teve o vídeo de um cara chamado Holmes, que parece ter fotografado um animal se movendo, mas que pode ser uma foca. Não era grande o suficiente para ser qualquer outra coisa. Então, começa aquela vontade de enxergar. Eu quero ver esse maldito desse monstro. Eu quero achar esse monstro. Se eu falar que tem um elefante no meu tapete, e as pessoas querem muito acreditar que elas vão encontrar vestígios de um elefante no meu tapete. Vão achar qualquer coisa. Vão achar um pelo, pelo de elefante. Vão achar uma marca, aqui pisou o elefante, um tapete. Enfim, tem várias aparições do pessoal. Por exemplo, em 2011, acharam uma imagem de sonar do que parece ter sido uma coisa grande que perseguiu um barco por 2 minutos e sumiu. E aí, fazendo uma avaliação maior ali, o pessoal viu que provavelmente era aquelas maçarocas de alga, né, que prendeu na parte de baixo do barco. Foi arrastada. Foi arrastado por 2 minutos, desprendeu e ficou. Mas por que foi no Lago Ness? Aí tem isso. Entendeu? Aí tem o monstro. Aí você tem o George Edwards, que apareceu também com uma outra foto, com 3 corcovas, e ali, não sei o quê, e querendo mostrar que aquelas 3 corcovas, que depois de um tempo apareceu admitindo que era forjado também, etc. Aí você tem também, em 2013, teve uma coisa que era uma onda, poderia ser qualquer coisa também. 2014, uma imagem de satélite, que também pegou um troço que vai saber o que era. 2021, tem uma filmagem de drone. Cara, na boa. Você tem que estar com muita vontade de enxergar um monstro ali naquela foto. Muito. Aquilo lá é um banco de areia, qualquer coisa assim, que tá na praia. Tipo, é o barco aqui, o monstro ali no azul, aqui, sabe? Dentro do estúdio. E os caras, não, é um monstro na foto do drone. Você fala, mano, tá do lado do barco. Aquele negócio lá, sabe? É muita vontade de ver. É só porque é o Lago Ness. Sim. Só porque é o Lago Ness. E o Lago Ness ainda tem uma questão que dificulta um pouco mais e ajuda a criar as lendas. É que ele é muito turvo. Ele é muito escuro. Ele tem muita matéria orgânica, porque você tem aquelas turfas em volta ali, que aquela área chove muito, muito úmida, escorre muito pro lago. Então ele já é um lago que tem baixa visibilidade. Então isso aumenta as ideias das lendas e tudo mais. Desde o começo dos relatos até hoje, você teve pelo menos 12 expedições em busca do monstro do Lago Ness. É muito otário no mundo. As primeiras... Não, eu até acho que as primeiras... São legítimas. São legítimas. Começaram com expedições fotográficas e de filmagem, porque era a tecnologia que tinha na época. Depois com sonares, a ponto de colocar 25 barcos ali ao mesmo tempo para ficar mandando sonar para ver se acha alguma coisa grande. Às vezes acha. Sim. Que pode ser qualquer coisa, que não um monstro. E vai assim, outras assim, aí tem rastreamento por satélite. Nossa. Imagens termais, sabe, para poder detectar calor, hidrofones, aqueles microfones à prova d'água que você coloca lá embaixo, não sei o quê, os caras pegaram os barulhos, depois analisaram, era pato. Quem Os diria? patos assim, ó, quack, de novo esse microfone do inferno. Robô submarino. E em 2018, teve até um pesquisador que fez uma análise de DNA na água. Meu Deus. Por quê? Porque ele falou, o DNA dos seres vivos fica ali na água, não sei o quê, é um lago fechado, por mais que haja contato com o mundo exterior, é pequeno, a água é parada, tal, não sei o quê, então eu vou tentar pegar para ver o DNA. Resultado, ele achou DNA de enguia, não achou DNA nem dos bichos que a gente sabe que vivem no lago, Quanto mais do monstro. não achou de nenhum mamífero e de nenhum réptil. Ou seja, tipo... O que pode ser? Que ideia que ele teve, não? É pior que a ideia lá da mulher lá do Jack Stripador, que pegou o DNA mitocondrial lá. E foi tentar seguir. Quer dizer, essa porcaria de pegar o DNA da água pra... Enfim. Vai que... Mas de qualquer jeito, ele constatou que não havia monstro. Pelo menos. Né? Pelo menos Foi uma ele não ideia em que inventou nada. Constatou que não havia um Talvez monstro. a ideia seja bosta, talvez seja, mas Talvez. pelo menos ele não veio com o resultado de, talvez tenha um monstro. Ele falou que não tinha. Mas enfim. E hoje, a gente tem como afirmar que não há monstro.
O senhor está enganado. Porque, assim, não... Eu vou achar o monstro. Você vai achar o monstro? Lógico. A gente pode afirmar. Mas assim, óbvio. Mas será que há alguma coisa não conhecida no lago? Pode ser. Talvez. Uma coisa eu posso te afirmar. Não é um plesiosauro. Eu posso te afirmar por vários motivos. Para começar, em todas essas aparições que os caras mostraram aí, é o plesiosauro com o pescocinho para cima. Uhum. Não existe isso. O plesiosauro não é cisne. Na verdade, pescoço em S é coisa que só dinossauro tinha. Uhum. O plesiosauro não conseguia levantar o pescoço desse jeito, não. O pescoço dele era reto. Ah, é? Ele Ele não tinha... ia fazer um... Não, o pessoal acha que só porque tem pescoço comprido levanta. Fala, não é assim que funciona. Então, ele não conseguiria levantar o pescoço dessa forma. Mas se ele saísse da água, ele ia ficar que nem o primo desossado da vaca e o frango? Ele ia ficar... Ele ia ficar com o pescoço pra frente. Ele fica com o pescoço reto, Aquele bicho gordinho andando, manhoso. arrastando o pescoço. A cabeça. Eu odeio sair da água. Amanhã eu não quero sair da água mais. Vai, menino, Vai, sai daí. É que falaram, não, tem que ser só na conta bancária que você abriu a conta. Não pode ser do fundo do mar. Tem que ir lá, poxa, quanto tempo que abriu essa conta? Não, e... Olha o que ele foi ver. A conta Tem que ir. Tem que O banco ir. é fora O da- Santander é lá em Iverness. É, Você tem você que sabe ir que pra não Não foi lá. onde você abriu? Possivelmente os plesiosauros fizessem igual tartaruga marinha, desovasse na água. É, na terra. na terra. Desovasse na terra. Então tinha que ir pra terra. Com o pescoço na terra É. mesmo. Aí. Agora... Mas se alguém chama ele, ele não, Não. não dá uma inclinadinha. Não. Oh, ele fica lá na terra. Não, ele ficava Oh, meu olhando Deus pra do frente céu. assim, ó. Tá bom. Só assim. E aí o que acontece? Outro detalhe também importante de por que não pode ser um plesiosauro é que plesiosauros, assim como baleias, golfinhos, peixes-boi, focas, tartarugas, eles têm uma característica muito interessante. Eles não têm brânquias. Eles respiram ar. Eles respiram ar. Então eles teriam que sair da água de vez em quando para respirar. E com tanta gente olhando, alguém ia ver. Hoje, você tem live streams do Lago Ness. Você tem centenas de câmeras o tempo inteiro focadas no Lago Ness. Ah, mas ele tem 56 km². Tudo bem, mas sabe? Caramba, né? Cara, esse bicho prende a respiração, que é uma maravilha, E mano. ele sabe de ponto cego de câmera que é uma Que beleza. é uma coisa incrível. Assim, cara, ele não consegue subir pra respirar. Ele usa um canudinho. Agora a gente sabe que ele Ninja. morreu. Ele é ninja, ele é Agora a ninja. gente sabe que ele morreu depois que inventaram as câmeras e os Acabou. live streams. Nunca ele mais. não consegue mais respirar. E aí, pronto, morreu embaixo d'água. Não são tartarugas ninjas, são... Plesiosauros ninjas. Ou nós estamos pensando Com a pequeno. cabeça no chão e o nunchaku. Isso. Ou nós estamos pensando em coisas muito... Nós estamos sendo muito singelos, não estamos tendo ideias boas, que não tem uma câmara subterrânea Também. no Lago Ness em que Pro tem mar. uma câmara de ar Também. em que ele possa respirar. É lógico. Um dia possa vão tirar respirar. toda a água desse lago. Puta, Ele não vai achar ele, vão falar, quer saber? E tem o episódio... Eu acho que ele pulou pro outro lago. Isso. Não, e tem o episódio dos Simpsons, lembra? Não? Que o Mr. Burns manda esvaziar o lago. Ah, isso ocorre! É, o Mr. Burns manda esvaziar o lago inteiro, porque ele fala, Smithers, eu vou achar esse monstro, porque ele precisava de alguma coisa de do publicidade, sei lá, ele, Smithers, esvazia o lago. E aí os escoceses todos, não pode, não sei o quê. E aí eles bombeando, aí eles acham um monstro, mas é um monstro fake e tal, não sei o quê. Enfim, uma outra coisa que faz com que não possa ser um plesiosauro, na verdade com que não possa ser praticamente nada, é que, como eu disse no comecinho do vídeo, isso é easter egg, aquele lago ele estava congelado. Até 10 mil anos atrás ele estava congelado, e durante 20 mil anos anteriores ele ficou congelado. Então, quer dizer, a gente está dizendo de um lago que está líquido há muito pouco tempo, 10 mil anos já tinha até pessoas morando nas Ilhas Britânicas, e que antes disso estava congelado, e não tinha saída para o mar direito. Qualquer monstro que porventura estivesse vivendo no Mar do Norte, lá no Mar Ártico, alguma coisa assim, que quisesse entrar por ali, ia ter uma janela muito pequena, ia estar tudo congelado, não tinha como ir pelo outro lado, porque não existia o canal, e, cara, ele tinha que estar preso, congelado, embaixo do gelo, por 60 milhões de anos, 66 milhões de anos. Eu me Não. sinto até ridículo falando essas coisas, mas é porque eu acho que tem que ser meio óbvio para as pessoas que sim. estão ouvindo. Tipo, é tempo demais para um bicho grande desse tamanho que precisa respirar ar, ou seja, que ele precisa ir à superfície para respirar, numa área que teve uma colonização humana antiquíssima, que poderia ter relato de tudo quanto é coisa, entendeu? Não Poderia até caçar isso, porque Exato. afinal de contas Até o somos Marco nós, Polo né? fez relato lá de dinossauro puxando carroça na China então. e não falou nada de monstro de Lago Ness nenhum, entendeu? Não teria como o bicho chegar lá. Quantos anos vive uma baleia? Depende do bicho, 80 anos. Ah, ok.
Não, e tem uma outra coisa que eu sempre penso quando eu penso nesses bichos. Uma vez eu fiz uma gravação sobre chupacabra. E aí eu faço um exercício. Vamos partir do princípio de que é um plesiosauro, certo? Partindo desse princípio. Então você não pode ter um bicho só. Você tem que ter uma população desses bichos. Tem que ter um bando. Tem que ter um bando. Porque Um bando que sobreviveu até hoje. Até hoje. Então vamos partir do princípio que ele existe, que ele sobreviveu. Você tem que ter mais de um bicho. E esses bichos cagam. Eles comem, eles cagam, eles se movimentam. É um bicho gigante. Como é que alimenta todo mundo? Cadê os Mesmo cocô? que seja um bicho, digamos assim, um bicho de, sei lá, 10 metros. Aham. É gigante, porém, ele não é largo no corpo todo dele. Ele ainda assim seria visível. Não, é visível. Uma beluga. É que nem eu visível. falar que... Imagina uma população de beluga. Tem tipo... bichos grandes sendo descobertos ainda? Tem, mas eles estão lá nos fundinhos do oceano, do mar. Eles Então, não precisam sair para respirar. né, não precisa sair. Então, assim, tem bicho grande que ainda não foi descoberto, está sendo descoberto agora, que a gente está entendendo melhor. Esses dias um tubarão, mas não é numa região onde está todo mundo olhando, de fácil Tem acesso casa em volta. e que precisa sair da água. Exato, exatamente. É um bicho que tem uma característica muito específica pra gente não conhecer. Não, e outra, sabendo que não é um plesiosauro, o que seria? É. Porque não é, sabe, se ele não tinha como pôr só o pescoço para fora da água, né, no caso, no máximo, inclusive esses bichos, eles tinham a narina bem para cima, bem retraída. Então, quer dizer, provavelmente ele devia só fazer isso aqui para fora da água. Só o topinho do cocuruto. No vídeo que a gente fala do pé grande, acho que eu cito um estudo que a moça fez do mesmo jeito. Aquela pergunta, será que o pé grande, na verdade, não são ursos que as pessoas estão vendo? Ela tinha feito um estudo antes para ver qual seria a probabilidade das pessoas estarem vendo enguias muito gigantes. E era, tipo, baixíssima a Quase probabilidade de uma enguia chegar numa proporção para se equiparar ao que as pessoas dizem ser o tamanho do monstro do Lago Ness. Então, que não. Assim, Não era um enguia. é, porque o formato até seria meio correspondente, mas para ser nesse tamanho, a probabilidade de existir indivíduos tão grandes que sabe que tem enguia lá. Mas desse tamanho, não. Uma analogia, por exemplo, se eu falasse que existe um T-Rex em São Paulo, eu vi um T-Rex em São Paulo. É a mesma analogia. Tipo, No Ibirapuera. a pessoa que ouve o Lago Ness desde criança, parece que vai normalizando mais. Tem mais possibilidade da existência. Não, mas será? Várias pessoas viram. Porque vai se acostumando com o mito. Mas é a mesma coisa que eu falar que eu vi um T-Rex em São Paulo. Mas eu acho que tem muito também das pessoas ficarem impressionadas, né? Não só de existir um mito, mas delas ficarem com medo, né? Dependendo ainda da época. Então, o que eu estava falando antes dos vídeos, que agora estão na moda, é, meu Deus, eu acho que eu preciso usar óculos. Aí a pessoa está passando na rua e ela olha, assim, pela imagem que ela está filmando com o celular, realmente parece ter uma pessoa agachada, escondida atrás do poste. E aí ela vai indo devagar com o carro, uma moto, e a hora que chega perto você vê que é só uma caixa, encostado no poste. Mas você também fica, meu Deus... Naquele ponto de vista, daquele jeito, você fala, meu Deus, é uma pessoa agachada, se eu passar ali, ela vai me atacar. Porque a gente tem esse medo de andar na rua e ser atacado quando está andando numa rua, sei lá, escura, perigosa. Eu acho que pode ser também das pessoas ficarem com esse medo de... Ficarem impressionadas e com o medo de ir para esse local, não hoje, eu acho, né? Mas no começo das histórias, e encontrar uma serpente marinha, como tinha o mito, ou um monstro, depois que alguém falou que talvez ali existisse um monstro que parece uma serpente, que parece um lagarto. Sim. E aí qualquer barulhinho, você já estava tenso, você já estava com adrenalina, né? Qualquer barulhinho, é um monstro. Mas isso ajuda também. Não, e aí você, mesmo que você queira ver o monstro, que é o que todas essas pessoas ali, tirando quem fez um fake premeditado, foi o que essas pessoas quiseram. É vontade de ver. Sim. É vontade de ver. Você olha para aquele troço boiando ali, você fala, não, é o monstro. Não. Vontade de ver, vontade de acreditar. Agora, para terminar, eu tenho uma pergunta. O que é mais assustador? A hora que o monstro sair da água, que a gente vai estar lá em Inverness em novembro. E ele tem uns dentinhos fininhos pra frente. Ou ele sair da água e ele tem um sorriso. Porque eu tenho a hipótese de que pessoa que sorri demais é perigosa. Então imagina, sai o monstro ali da água, Carlos Oz, ele olha pra você com aquela cara de psicopata
e te dá um sorriso com dentes parecidos com os seus, assim. Talvez isso seja mais assustador do que o monstro com dentes pontudos. O monstro sorri pra você. Imagina. A E gente se lá... sai de lá de dentro um Muppet? Um Muppet, exato. É, um Muppet, ó, assustador. Ah, é assustador. E se é um que de nem- nós resolve mergulhar no lago? Não, eu não vou E a fazer gente tira uma isso, não. foto. Eu não vou fazer isso, E aí não. Qual que é a atualiza. profundidade? Atualiza. Mergulhar no lago Ah. vai condicionar, vai ter só com condicionante de todo mundo colocar o celular dentro de uma sacola, Ah, Fecha. entendi. deixa lá com o dono do bar. Você quer mergulhar, mas não depois quer ser filmado ninguém vai mergulhando. registrar esta merda. Não. Entendi. É permitido? Deve ser. Deve ser sim. Deve ser, porque quando é verão, o pessoal até vai lá pescar, vai não sei o quê, então acho que você Umas pode. praiazinhas deve Só não deve é ser, sim. recomendado, provavelmente, ir lá pra dentro, porque o lago é muito fundo e você não enxerga nada, né? Ele Mas, e totalmente também é turvo, bem né? ao norte, então não deve ser gelado. Deve ser para gelado. Deve ser cacete, gelado pra né? caramba. Eu não vou ficar nadando em lago, não. Mas você estará lá. Eu estarei lá. Em novembro eu vou desse ficar ano. olhando. Quem quiser ir lá nadar, estarei lá. É a sua oportunidade de Torcendo. registrar o monstro. Sabe que dia que vocês vão estar lá? Dia 22 de novembro. Olha só. Desse ano, daqui Nossa, a 3... quase. Não, agora já é um pouquinho mais, porque a gente viaja semana que vem. Daqui a 2 semanas e meia, nós vamos estar lá. Gente, tá chegando o dia da viagem. E a gente vai poder comprar chaveiro, decantador de uísque no formato do monstro. Eu quero o meu Onde Está o Wally do Monstro Lago Ness. Você viu? Foi o que o meu querido cunhado pediu. Ele falou: quero, Camila, que você traga Um decantador de uísque no formato do monstro do Lago Ness. pra eu dar de presente pra sua irmã, que adora essas coisas. Ele fica Boa. com o pescocinho pra fora É, do uísque? Ai, que legal. Ele é de vidro, Ah, assim. valeu a pena o mito Tem do monstro. Tem o corpinho do monstro com as perninhas Aham. e tal, o pescocinho em S, e aí você coloca Deve o ter uísque ali. pelúcia. Deve ter tudo. A economia da cidade deve gerar hoje em torno. Trarei o Sem decantador. dúvida, sem dúvida. É isso. Adorei a história, Pirulinha. Muito bom, Yeah. muito bom. Excelente. Então, ó, gente, se você quiser viajar com a gente, clica no link. Mas, ó, Se é que dá tempo, né? eu acho agora que já tá em era. cima. Eu Mas acho que vai já que... era. Mas tenta. Não custa nada, escreve lá pra Manda US mensagem. Travel. Mas pelo Mas- menos o seu e-mail vai ficar lá registrado. Se a gente for viajar para ano que vem para outro lugar, talvez te interesse Sim, também. verdade. De qualquer forma, se não deu pra. Se não vai dar para viajar com a gente agora, vai ter um monte de conteúdo que a gente vai produzir lá, acompanha, a gente vai fazer live, vai lançar os vídeos falando de como que estão as coisas por lá. Então, acompanha a gente para saber Continua acompanhando. as coisinhas que a gente vai ver e outras novidades que a gente pode contar. Sabe, tem duas coisas que eu tô adorando dessa nossa viagem. Ah. A primeira é que nós vamos. E a segunda é que a gente vai com uma galera pra trabalhar com a gente. A equipe aqui da Toca vai, então vai ter Eu filmagem achei da que você gente. ia falar que vai uma galera pra trabalhar com a gente, tipo... Porque- vocês não. vão ó, você vai segurar a câmera aqui, você segura o Ah, mas vai microfone, acontecer, você vai não sei o quê. invariavelmente vai acontecer. Mas Pessoal lá pra viajar. a Luína vai estar lá filmando a gente, o Fábio vai estar lá, o Cleiton vai estar lá, o Juscelino vai estar lá pra gente produzir um material de altíssima qualidade. Não essas fotos porcaria que esses caras tiram desse monstro. Eles não tiveram a toca-livros por trás. Porque se tivesse, o monstro já tá muito mais bonitinho. Exatamente. É isso? É E não, isso. pelo menos aquele cara do Muppet, o monstro tava sorrindo. Pelo menos. Pelo menos. A gente tira uma foto assim também. É. Eu quero a pelúcia do. Do monstro. Tá bom, pode ser. Então- Um museu de história natural deve ter pelúcia de plesiosauros de fato. Também. Talvez seja interessante. Com a Sabe cabeça que eu esticada. quase trouxe uma de T-Rex pra você? Mas é isso, gente. Não pra você, pra ele. Tá bom, então. Beijo. Lero, lero. Amor, A gente se vê lá na Inglaterra. querido. Tchau. Pra Beijo ele. pra todos vocês. Tchau. E o Lago Ness é o lago do Rio Ness. Ah, o monstro Isso. fugiu. O monstro fugiu. Na Porra, verdade, tem um rio ligando pro oceano, é, caralho. Na verdade, o monstro é tipo um salmão. Que sai do mar e Poxa, vai pro quando ele lago. vai reproduzir, quando ele vai se ele reproduzir. volta, é. Eu achei que era um lago todo, Deus. né? Não tem pra onde Fechadinho. ele ir. Não, tem um Não, rio. Aquele até porque- velhinho, há 20 anos eu pesquiso aqui Não, tentar até- achar esse bicho. Tem um rio no oceano. Não, até porque, Onde é que tá ele? assim, eu imagino então que se for isso, é um monstrinho, né? É um monstrinho, filhotico é. de monstro, né? Pra conseguir passar, porque o Rio Ness não é um tremendo rio. Nós vamos Não ver. é o Amazonas, né? Não, nós Ah. vamos ver o Rio Ness. Ele teria ficado entalado, talvez. Tanto é que
Moço, parou o rio, o que será que aconteceu? Tá lá o monstro. Não, ninguém viu ele. E Ele o rio tá, ai, parado. caralho. Ai, entalei aqui. E o velhinho lá em cima. O que pode estar fazendo isso? Que fenômeno estranho esse. Não dá uma boa série de Looney Tunes isso. O velhinho procurando o monstro, tudo pra ser visto. Tudo, entupindo o rio, sabe? Mas não acham, cara, não acham. Ele Olhando pro outro lado. Ele com bigode e chapéu no bar, assim, sabe? Ou do lado do velhinho, né? O velhinho no rio e no lago e o monstro de chapéu. Muito bom. Tipo, pegue o pombo, pegue o pombo, pegue o pombo. Ah, é antigo isso. Essa muito bom. referência. Enfim, Prosseguindo. do século Século- IV? Não. Se for 500 e pouco, 500 e pouquinho. século V, né? Não. Não, século IV, desculpa. Não, século IV, perdão. Não. É sexto. Não, Não, século VI. Século Século VI. VI. É o contrário. A gente tá exatamente. falando de século VI. Então, corte a nossa burrada Isso. aqui. Não, é século VI. E é século VI. Uhum. Não, você perguntou. Não vem se inocentando, não. Tem o corvo sem asa também. Tem corvo sem asa. Tem também, corvo sem pode asa, ser. exato. Não exato. esperei Mas, que enfim. fosse chegar nesse ponto. Perdão.